E aí, pessoal, dando sequência aqui nossa resolução de exercício, vamos para a nossa questão número 6, assunto PERT CPM, tá? Da nossa listazinha. É uma questão muito boa, muito bacana, porque vai envolver tudo que a gente viu até agora, até a última aula de PERT CPM, tá? Então vou aproveitar aqui e pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo, mas que ainda não se inscreveram no canal, que vá lá, se inscreva para dar o apoio aí, tá bom? Então vamos lá para a questão. Na questão, ele me dá um quadro aí já com todas as atividades, as predecessoras, mostra as durações em três opções, né? Em três cenários: cenário otimista, cenário mais provável e cenário pessimista. E ele me pede na questão, me dá um prazo limite para a execução desse projeto de 66 semanas e faz o questionamento de qual a probabilidade de sucesso desse prazo, desse projeto realmente ser executado nessas 66 semanas. Então, para eu chegar nessa resposta, para eu avaliar essa resposta, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar, tenho que encontrar meu caminho crítico, certo? E depois do caminho crítico, tenho que fazer a identificação da dispersão dos dados desse caminho crítico, certo? Através da variância e o desvio padrão. Então, no passo a passo, a gente tem que fazer o seguinte: para encontrar o caminho crítico, eu necessito de ter apenas um prazo para cada uma dessas tarefas. Aí vejam que eu tenho três possibilidades de prazo para essas tarefas. Para eu ter apenas um para cada tarefa, eu vou ter que identificar qual é a probabilidade, qual é a média, tá? Baseado na média PERT de cada uma dessas atividades. Então, vou calcular a média PERT de cada uma das atividades. Depois, vou calcular a variância ou dispersão desses dados de cada uma dessas atividades. Faço o desenho do diagrama. Calculo o caminho crítico já baseado nesse prazo médio de cada atividade, fazendo a soma deles. Identifiquei o caminho crítico. A partir da identificação do caminho crítico, aí eu vou e verifico qual é a variância, tá? Faço um somatório, encontro a variância, dispersão desses dados através da variância ou desvio padrão, certo? Encontrando isso, a gente vai fazer uma consulta, vai encontrar o fator K para fazer a consulta lá na tabela e achar aí finalmente essa probabilidade. Tá bom? Então é uma questão longa. Por ser longa, eu já adiantei um layout aqui de como nós vamos fazer para encontrar cada uma dessas. Um layout aqui no nosso plano aqui de resolução. Então, identifiquei a questão, as atividades, as predecessoras já vem aí na questão. Identifiquei as sucessoras a partir dessas predecessoras. Já coloquei aqui a formulação para a gente encontrar o tempo médio de cada uma das atividades e também a variância de cada uma das atividades, tá? Eu vou só repassar com vocês aqui essas formulações para mostrar para vocês que tem tudo isso lá no nosso slide, tá certo? Da aula passada. Então, ó, no slide da aula passada nós temos aqui, ó, como eu encontro a média PERT das atividades. Eu pego o prazo pessimista mais 4 vezes o mais provável, mais o otimista e divido por 6. Assim eu encontro a média PERT de cada uma das atividades, certo? Depois nós temos que encontrar a variância de cada uma dessas atividades. Para eu encontrar a variância, eu vou pegar o prazo pessimista, tá? Menos o otimista, e vou dividir por 6 e elevar ao quadrado. Aí eu encontro também o desvio padrão ou variância de cada uma dessas atividades, certo? E por fim, eu vou chegar e fazer essa consulta aqui da probabilidade através dessa tabela, tá certo? Que é o que a gente vai fazer um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou só dar um zoom aqui já para quando a gente voltar aqui a gente já ter essa indicação. Então vamos lá para a resolução, tá? Vou lá para o meu quadro de resolução, pegar aqui minha caneta de resolução e nós já vamos começar a fazer essa atividade. Então vamos lá. Eu já vou deixar aqui, mas vocês vão ter que ficar fazendo consulta lá
na nossa atividade, tá certo? Então vou colocar a atividade aqui e vocês vão ficar fazendo a consulta aqui, ó, otimista, pessimista, provável de cada uma das atividades, certo? Então vamos retornando. Nós vamos ter o seguinte, para essa atividade A, qual o tempo esperado da atividade A? Então vou utilizar essa formulação. Então o tempo esperado aqui vai ser igual. Quem é o prazo pessimista dessa primeira atividade aqui? Essa primeira atividade eu tenho 22 semanas como prazo pessimista, certo? Mais provável vezes 4. Eu vou colocar 4 vezes o mais provável. Quem é o mais provável? 20 dessa atividade, certo? Mas quem é o otimista para essa atividade? Prazo otimista dessa atividade é 18. E eu vou fechar aqui o parênteses, vou dividir tudo por 6. Fazendo essa divisão, eu vou ter 20 semanas de perto e médio para essa primeira atividade. E assim vou fazendo para todas as outras, tá certo? Vamos agora encontrar o desvio padrão ou variância dessa primeira atividade? Vamos. Então, o que é que eu faço? Vou pegar o prazo pessimista menos o otimista, dividir por 6 e elevar ao quadrado. Então, como é que eu encontro aqui? Vou colocar igual aqui, abrir o colchete, parênteses. Quem é o prazo pessimista daqui? Ó, 22, né? Então, 22 menos quem é o otimista? O otimista, 18. Então, 18. Tudo isso aqui dividido por 6. E tudo isso elevado ao quadrado. Eu vou encontrar aqui 0,44. E vou fazer isso aqui, pessoal, para todas as atividades. Tá certo? Então, para o vídeo não ficar muito longo, mostrei aqui da atividade, isso você vai fazer para todas as outras, tá bom? Então, dei sequência aqui aos cálculos e nós temos os dados aqui das durações já de média PERT de cada uma das tarefas, tá? E temos também já a variância, a dispersão desses dados em desvio padrão ou variância. Essa dispersão nós temos aqui já de todas as atividades também, certo? Próximo passo agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o diagrama, tá? E vou identificar o caminho crítico. Eu tenho condições agora sim de identificar o caminho crítico porque eu já tenho o valor médio, um único valor de duração para cada uma das tarefas. Tá bom? Então, já vou colocar aqui, ó, vou colocar de uma forma que a gente ainda consiga visualizar, principalmente esse trecho aqui, e me informa quais são as atividades, quais são as predecessoras e sucessoras, já que eu vou agora desenhar o meu caminho, tá certo? Então, desenhando o caminho, eu tenho o seguinte, eu tenho o primeiro nó, chamado de primeiro nó aqui, e depois desse primeiro nó, eu vou fazer já a minha primeira atividade. E a minha primeira atividade tem que ser uma atividade que não tenha predecessoras. Qual é ela? A predecessora aqui, então vai ser a atividade A. Então executo já aqui a minha atividade A, certo? Qual o prazo da atividade A? 20 semanas. Então já vou colocando aqui também, certo? Cheguei aqui no meu segundo nó. Do meu segundo nó, eu saio com qual atividade? Atividade, depois de A, eu vou ter as atividades B e C. Então vou ter que sair com duas atividades aqui do meu nó 2. Então, atividade B e atividade C. Vou colocar B aqui, C aqui. B eu tenho 15,83 de prazo. E na atividade C eu tenho 16,83. Certo? Depois disso eu já tenho mais dois nós. São os meus nós número 3 e o número 4. Tudo bem? Depois de atividade B, eu executo o que? Eu executo D e E. E depois de atividade C, eu executo a atividade F.
certo? Então vou sair com duas atividades daqui. Agora veja só, depois de C eu executo F. E ele está me dizendo que depois de D eu também executo F. E onde é que eu tenho C aqui de D de sucessor? Eu tenho aqui, ó. Então depois de B eu faço D. Então eu vou ter que vir com D para cá. Depois de B eu faço D. Então vou vir com D para cá, porque ele já vai encontrar C para poder fazer a atividade F. Tá certo? A atividade D tem 14,83 aqui de prazo. Certo? Depois da atividade B, eu já fiz a D, né? E eu tenho que fazer agora a atividade E. E veja que depois da E, eu já finalizo. Então, isso quer dizer que eu já vou lá para o meu final com a atividade E. A atividade E, eu tenho uma duração de 19,16. Então, já vou ter aqui 19,16 aqui. Tudo bem? Depois da atividade C e D, eu vou executar o que? Depois de C e D, eu vou executar, depois de C, eu vou executar F e depois de D, eu vou executar F. Então, vou executar a atividade F aqui. E a atividade F, eu tenho 15 de duração para ela. Tudo bem? Então, já estou nas atividades E e F que vai me levar para o final do meu projeto, que vai ser o nó número 5. Assim eu faço o meu diagrama. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que identificar quais são os caminhos possíveis desse diagrama. Tá certo? Então vamos colocar aqui abaixo os caminhos desse diagrama. Vamos lá, os caminhos desse diagrama são os seguintes. Eu posso vir do primeiro ao último nó. Eu posso vir, primeiro caminho seria A, B, E. Cheguei no último nó. Então vou ter A, B, E como primeiro caminho. Qual o meu segundo caminho? Eu posso vir de A para B, para D e depois para F. Então eu tenho A, B, D, F. Meu terceiro caminho é qual? Meu terceiro caminho eu posso vir de A para C, depois para F. Então eu tenho A, C, F. Ok? Tenho mais algum caminho? Não tenho nenhuma possibilidade mais. Então, tendo essas possibilidades de caminhos, eu vou agora somar os períodos de cada um desses caminhos para eu encontrar o meu caminho crítico. Então, só para acelerar um pouco, eu vou ter A em todas as tarefas, né? Então, vou ter 20, 20 e 20. Tudo isso mais o que? Para a primeira atividade, mais B. Quem é B? 15,83. E quem é E são 19,16. Tá? Na sequência aqui eu tenho BDF. Quem é B? 15,83. D, 14,83. E quem é F? 15 semanas. ACF. A, já tenho 20. C, 16,83. Mais F, 15. Tudo bem? Então, fazendo aqui a soma rapidinho de cabeça, eu já tenho que prazo aqui 54,99. Tá? Fazendo a soma aqui de cabeça, eu tenho 65,66. Fazendo a soma aqui rapidinho aqui de cabeça, eu tenho 51,3. Tudo bem? Qual é o meu maior prazo? Vai ser o meu caminho crítico. O meu caminho crítico, então, é esse daqui. Certo? Esse é o meu caminho crítico, 65,66. Tudo bem? Não chegamos ao final ainda da questão, certo? A gente ainda vai ao final da questão agora, já que eu tenho a identificação do caminho crítico já tenho todos os dados aqui para fazer esse cálculo.
Então eu tendo já o caminho crítico, qual é o meu próximo passo? Esse caminho crítico já está com base na minha média PERT, certo? Então eu vou pegar esse caminho crítico e vou calcular a variância dos dados aqui desse caminho, tá? Então para mim o que importa é esse caminho, porque ele é o caminho crítico. Eu vou utilizar esses dados aqui das tarefas que estão no caminho crítico. Tudo bem? Então, fazendo aqui a somatória dessa variância do caminho crítico, vou colocar aqui, certo? Variância do caminho crítico vai ser igual. Atividade A. Qual a variância? Ó, tenho aqui o caminho, né? A, B, D, F, certo? Então, vou somar aqui as variâncias deles. A, B, D, F. Caminho crítico, vou colocar aqui entre parênteses A, B, D, F. Então, o valor VAR do caminho crítico é BDF. Quem é A? 0,44. Quem é B? 0,25. Quem é D? D, 0,25. E quem é F? F é essa daqui, 0,11. Certo? 0,11. Então, vou ter aqui 1,05 sendo a variância do meu caminho crítico, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, lá na nossa, voltando aqui à nossa tela, de como a gente vai encontrar essa probabilidade, certo? Então, vou ter o seguinte, eu vou ter que fazer essa consulta e identificar esse K, tá? Nessa minha tabela. Para encontrar o K nessa minha tabela, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o prazo que eu estou desejando consultar. Eu estou desejando consultar para 66 semanas, tá certo? 66 semanas. Então, vou ter aqui 66 semanas menos qual o meu tempo esperado do meu PERT, da minha média PERT. É 65,66, que foi o que nós encontramos. E vou dividir pela variância que nós encontramos, a variância do caminho crítico, que é 1,05, tá certo? Então, vou colocar aqui essa formulação, tá? Vou colocar aqui até com a outra cor aqui. Vou colocar que eu tenho que encontrar o K, e o K vai ser igual a TI menos TE, que é essa formulação que eu estou fazendo, tudo isso aqui dividido pela raiz da variância, tá bom? Vou colocar aqui de volta na nossa tela, aí vocês também já acompanham aqui, ó. Então, eu tenho que encontrar o fator K, né? Então, para encontrar o fator K, vamos seguir aqui. Na questão, ele me dá, ele está pedindo para eu encontrar a probabilidade para se ocorrer em 66 semanas. Então, esse TI vai ser 66. 66 menos quem é o tempo esperado do meu caminho crítico. Aqui, ó, nós encontramos 65,66. Então, vai ser 65,66 aqui. Tudo isso aqui dividido pela raiz da variância do caminho crítico. Qual foi? Variância do caminho crítico, que é o caminho A, B, D e F, é 1,05. Então, vou ter aqui 1,05, certo? Fazendo esse cálculo aqui bem rápido, tá, pessoal? De cabeça aqui eu vou ter que dar 0,33, tá? É aqui com esse dado que eu vou fazer a consulta aqui na minha tabela. E fazendo a consulta aqui nessa tabela, vou dar um zoom aqui para vocês. Eu vou estar aqui entre esses dados, ó, entre 0,6179 e 0,6554. Tudo bem? Então, vou encontrar aqui que a probabilidade, vou colocar aqui para outra tela,
Então, a probabilidade, que é o que ele está pedindo na questão, de acontecer em 66 semanas, vai ser igual vai ser aproximadamente, na verdade, 63%. Tá certo? Então aqui a gente resolve a questão, uma questão longa, né? Trabalhosa, mas que se a gente fizer no passo a passo, a gente consegue contextualizar tudo que a gente viu dentro de PERT CPM até o momento. Tá certo? Depois nós vamos introduzir outras coisas dentro do PERT CPM, como avaliação de custos, por exemplo. Tá bom? Esperem aí que vai vir muita coisa boa para a gente ver dentro de PERT CPM. Valeu, pessoal. Obrigado aí. E continue aí. Se inscrevam no canal, tá bom? Até mais.